Sejam muito bem-vindos ao BBM Cast. O BBM Cast é uma iniciativa da BBM Logística para promover diálogos no transporte, na logística, no e-commerce e na indústria, sempre conectando diferentes pontos de vista ao longo da cadeia de suprimentos. Para participar desses encontros, a BBM Logística vai sempre convidar os seus clientes, executivos e profissionais especialistas do setor. A ideia é que esses profissionais tragam para nós seus cases de sucesso e compartilhem boas práticas do que está dando certo em suas operações. Eu convidei para o nosso encontro o Pedro Moreira, presidente da Bralog, um grande especialista do setor que vai me ajudar nas conduções da entrevista, da pauta e no enriquecimento dos diálogos. A BBM Logística vai divulgar nas suas redes sociais, então se você não segue, aproveita para seguir a BBM nas redes sociais, acompanhe conosco esse e os próximos episódios. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e comentasse o que você acha sobre esse tipo de iniciativa. Ok, Gil, maravilha. Pedro Moreira, presidente da Bralog, Associação Brasileira de Logística. Somos aí um ecossistema do setor, com mais de 150 empresas associadas, né, que busca aí delinear e compartilhar com o mercado as tendências da logística e os caminhos, né? A BBM é nossa associada apoiadora de longa data, né? Então é um privilégio receber esse convite, viu, Ju? Agapito e todos da BBM, para participar dessa iniciativa que nasceu ano passado, né? E esse ano foi intensificado com as agendas, com a definição dos painelistas, dos debatedores, né? E o objetivo desse podcast é um papo leve, mas trazer o que está acontecendo, que está pegando fogo na logística, né? Realmente impulsionado por esse momento geopolítico, né? Que faz com que as cadeias de suprimentos mudem, né? Tanto globalmente como localmente. Então a ideia é trazer essa perspectiva e sempre com o olhar do futuro, né? 12, 24 meses, qual que é a visão dos nossos convidados. Então, não percam o BBMcast, que está fantástico. Olá, hoje estamos aqui em mais um episódio do BBM Cast. Hoje vamos falar sobre como o e-commerce vive uma nova pressão operacional e estratégica, equilibrar a experiência do cliente, eficiência logística, custo e rentabilidade em um cenário cada vez mais complexo. E para participar dessa conversa, nós trouxemos a nossa cliente Amazon, representada pela Bárbara Lira, Senior Leader de Transporte Last Mile, nosso presidente Agapito Sobrinho e o especialista de mercado Pedro Moreira, presidente da Bralog. A gente vai iniciar, como todos os nossos episódios, com a primeira pergunta, que é sobre vocês, sobre a carreira de vocês, sobre os principais marcos e o que trouxeram todos vocês até aqui esse momento. Então, Bárbara, Pedro, Agapito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vou começar com a primeira pergunta, então, para vocês. Fique à vontade, Bárbara. Obrigada, Juliana. Obrigada, Agapito, Pedro, pelo convite. Estou super animada para a nossa conversa. Nós também. Vou começar me apresentando. Sou Bárbara Lira, sou engenheira de produção, formada pela Federal do Rio de Janeiro. Meu sotaque não nega. Tenho um mestrado em administração e estratégia. E estou na Amazon há 2 anos e meio como Senior Leader de Transportes de Última Milha. Sou responsável pelo programa, que é responsável por trazer mais capilaridade para a Amazon Logistics nesse nosso país continental, através de nós operacionais operados por parceiros logísticos, usando os sistemas e as tecnologias da Amazon. Então, essa é a minha grande responsabilidade na Amazon. Antes da minha experiência atual, eu passei 18 anos na L'Oréal, então estava sempre na área de operações, cuidei de fábrica, de supply chain, de desenvolvimento de novos produtos, em áreas realmente onde a gente conectava operações aos negócios e buscando aí uma maior entrega para clientes em qualquer que fosse o setor da minha vida profissional. O e-commerce surgiu na minha vida mais na Amazon. Acho que a grande diferença que eu senti nessa trajetória de carreira foi a velocidade, né, da tomada de decisão. Eu fazia forecasts mensais na L'Oréal e hoje em dia eu tenho reuniões diárias para dizer como está a operação hoje, como foi ontem e o que a gente precisa corrigir para amanhã. E isso tudo se traduz nessa necessidade de encontrar cada vez mais um melhor resultado para os nossos clientes, uma entrega mais ágil, de qualidade, que é o que esse
mundo cada vez Sim. mais moderno e tecnológico nos traz. Velocidade, né? Exatamente. Qual é o seu grande desafio na sua vida profissional? Mulheres da logística, né? Acho que é bacana ter cada vez mais mulher no nosso setor. É gratificante com essa história, com essa formação. Parabéns. Sem dúvida. Eu tenho a sorte de ter sido criada num berço onde a força feminina era muito grande, que era na L'Oréal, no Isso, é universo da verdade. beleza, mas na área de operações, então naturalmente com desafios aí de provação, mas acho que isso me trouxe bastante confiança. A gente passa por desafios ao longo da carreira. Eu sou mãe, tenho o Caio de 10 anos e a Maia de 7, que me ajudam aí a conciliar prioridades, resiliência e paixão dentro das nossas entregas do dia a dia. Maravilha. Linda carreira. Parabéns, parabéns. Bárbara. Obrigada. Muito bom. Bom, falando um pouco, né, de mim, eu sou Agapito Sobrinho, sou o atual CEO da BBM, e a minha trajetória, eu digo, profissional, ela se confunde com a logística, né? Porque eu acho que eu comecei basicamente a minha trajetória aos 18 anos num centro de distribuição. Também passei por todas essas fases de operação, de planejamento e tudo mais. Mas eu posso dividir em duas fases. Assim, uma fase, durante quase 20 anos, eu fui da logística e supply chain da Nestlé, então parte na indústria. E na outra metade da minha carreira, que já está fazendo mais quase 20, né? Então somos 40, não sou tão velho assim, mas comecei novo, né? Eu estou no lado do operador logístico, né? Passei por alguns projetos, alguns operadores, cheguei na BBM em 2018, então como diretor comercial, né? É bom entender que no mundo de operador logístico, a questão do comercial e operacional, eles se misturam muito, né? Então, uma hora você está aqui, outra hora você está... Porque não tem como dissociar muito, né? Isso aí. Mas, assim, as coisas que me marcaram, né? Eu acho que é ter acompanhado essa profissionalização que aconteceu na logística aí nos últimos 20 anos, pelo menos, saindo do que era uma transportadora tradicional para esse mundo digitalizado, né, de alta performance, de alta expectativa, e ver como a nossa área evoluiu, né, assim, se profissionalizou até chegar ao que é hoje uma área estratégica para qualquer negócio, para qualquer empresa, para o país, para a sociedade. Então isso me marca muito, me deixa muito orgulhoso também de ter tido essa trajetória, porque hoje a gente fala, é impossível falar das coisas funcionarem, né, da experiência dos clientes sem falar de logística, né, e transporte, né? Então eu acho que é o maior marco, né? E na BBM é de ter visto esse projeto da BBM sair lá de uma empresa familiar, né, regional, para e ver essa transformação, nessa construção dessa plataforma que opera em diversas frentes, em diversos segmentos, mas principalmente que o que nos dá muito orgulho é de ter grandes clientes também com propósitos parecidos e de ser uma empresa relevante para esses clientes na entrega de valor, em fazer com que os negócios dos nossos clientes avancem, cresçam, né? E a gente fazer parte disso. Então, é isso que me dá muito orgulho aí também. Eu acho que um grande marco da minha carreira é esse projeto na BBM, sem dúvida alguma, né? Então, aí eu acho que é todo dia um desafio novo. É como a Bárbara falou, hoje a gente planeja o dia e amanhã, né? É a incerteza depois lá, mas você sabe que você vai ter que fazer, né? As coisas vão ter que acontecer. Muito Mas bom. é isso aí. Igualmente, Parabéns, muito Agapito. inspirador. Né? Então, conhecido de longa data, isso décadas, aí, né, né, Agapito? Pedro? Parabéns pela sua trajetória. Ô, Bárbara, o e-commerce é uma indústria fascinante, né? Dinâmica, requer resiliência, rapidez, inovação, atendimento, nível de serviço. Só que a gente tem uma camada chamada geopolítica hoje que está chacoalhando aí as cadeias de suprimentos,
confronto entre blocos, né, no mundo todo. Isso, obviamente, impacta na operação da Amazon globalmente e também aqui no Brasil e América Latina. Então, se pudesse fazer uma análise, né, como é que vocês internalizam esses movimentos, como é que vocês geram resultados e processos para melhorar todo esse ecossistema da Amazon. Com certeza, Pedro. Ótima pergunta. A Amazon opera hoje em 23 países, então a gente tem uma visão muito privilegiada, né, das tendências de consumo, das evoluções do e-commerce em tantos países. Mas toda essa visão e, ao mesmo tempo, a tecnologia global da Amazon, né, muito conhecida, elas são aplicadas com muito conhecimento local dentro de cada um dos países. Então, para a gente é fundamental fazer essa associação entre a visão global, a tecnologia global e o conhecimento local, que inclusive é o cerne, né, desse programa que eu lidero com parceiros logísticos. Em um país continental como o Brasil, a gente precisa e a gente faz uso desse conhecimento dos times brasileiros, dos parceiros do Brasil, para operar de forma mais eficiente. Na Amazon, a gente sempre busca o cliente primeiro. Então, para a gente atender o cliente brasileiro de forma eficiente, rápida e de qualidade, a gente precisa operar bem dentro desse país e conhecendo suas regionalidades e os desafios de operar aqui dentro. A gente, nos últimos 6 anos, passou de um centro logístico para mais de 300. Então, a gente só pôde crescer investindo bastante, foram mais de 55 bilhões de reais em 10 anos. Em 3 anos. Em 6. Em 6 anos. De um para 300. centro logístico para 300. Inimaginável. Não para por aí, né, Bárbara? Não para por aí. Mais de Capilarização. 25 são da BBM, Então, é isso. É como que a gente concilia realmente todo esse benefício de entender tendências, de usar uma tecnologia, e eu vou falar bastante sobre as tecnologias que a gente tem dentro da Amazon, que beneficia a roteirização, beneficia sustentabilidade, beneficia a experiência que vai entregar para o cliente essa agilidade, essa qualidade. Então, acho que é esse casamento, sabe? Entre o que o global pode nos ajudar, mas com muito conhecimento local, que a gente só conhece com os times daqui, com os parceiros que já conheciam, já operam há décadas dentro do país. Então, é fundamental esse casamento de benefícios, digamos Que assim. maravilha, Bárbara. É fantástico. Agapito, e a gente observa uma conexão muito grande com a Amazon, né? É um cliente estratégico hoje para a BBM. Sim. Como é que a BBM se insere nesse dinamismo do e-commerce e da própria Amazon, né? Bom, primeiro eu falo internamente lá, Pedro, que nós temos a régua mais elevada do mundo, com certeza, nesse negócio do e-commerce para nos medir, né? Então, isso é muito bom, é um desafio diário, mas é um desafio que nos faz melhorar, buscar uma evolução contínua, e eu acho que a gente transformou muito a maneira dentro da BBM de ver a questão do foco no cliente, sabe? A interação que os times têm com a Amazon, e a Amazon propicia isso. A régua é alta, mas existe apoio. Então, e aqui não é para falar que você está aqui, você sabe disso. As pessoas estão junto, estão vendo, então existe o suporte. Eu tenho convicção que a gente melhorou muito a nossa capacidade de atendimento e o nosso nível de atendimento para todos os nossos clientes a partir dessa régua, né, de padrão, de qualidade, de excelência, de agilidade que a Amazon traz, tá? Então, a parceria tem sido muito construtiva, muito frutífera, né? Começou com a aquisição que a gente fez da Diálogo, né? Que já era uma empresa que nasceu no mundo do e-commerce, na dinâmica do e-commerce, com um time já com essa pegada de e-commerce que é muito necessária. Às vezes a gente sabe que a gente tem operações todas as frentes, né? E tem, óbvio, operações que você tem time, vamos dizer, mais conservadores, eles são requerimentos diferentes, às vezes, que se tem, né? Então, o time da Diálogo, ele já nasceu com, né, esse DNA do e-commerce, e isso facilitou bastante a parceria. E a BBM, né, lá, Bárbara, a BBM sempre foi aquela empresa, assim,
pouco mais carrancuda, né? Porque é transporte tradicional e tudo mais. E o DNA que a Diálogo trouxe, de certa forma, impregnou, né, no mundo, e isso tem feito muito bem para a BBM também nas outras frentes, tá? Então, a parceria para nós é excelente, a gente trabalha bastante conjunto, investe bastante e a gente espera continuar expandindo, né? Interação não é assim, né? Uma reunião mensal, semanal, é diária, né? É diário. Ou até em horas, né, O Bárbara? time que está lá é todo o tempo, o tempo todo, né? Se conectando. Eu sempre tive uma percepção, eu trabalhei na indústria e depois fui para provimento, né, para serviço, para o operador. Cara, é assim, é difícil. Quando você está do outro lado, provendo serviço, você tem que ter uma cultura, obviamente, da empresa, mas você também tem que fazer com que o seu time vista de fato a camisa do cliente. Porque senão não vai. É o cara que está lá, ele está pegando a caixinha, ele tem que vibrar com o sucesso do cliente. O volume está aumentando, as coisas vão melhorar e tal. É como se você estivesse dentro da própria marketplace da indústria. Então, a gente sempre trabalha para que, a gente tem duas bandeiras aqui. A gente tem o time que está lá, tem que ter a bandeira da Amazon e a bandeira da BBM, da Diálogo lá, né, impregnado, né, porque esse engajamento das pessoas é muito importante para as coisas darem certo, porque senão realmente os desafios são tão grandes que, né, sem esse engajamento as coisas não acontecem, né? Bárbara, assunto que está bem recente aqui para nós, a gente teve uma semana cheia de novidades do lado da BBM, mas eu queria ouvir um pouco da Amazon, depois o Agapito também, o lado do transportador. Sobre inovação e sustentabilidade. Como funciona no dia a dia para a Amazon? Quais os impactos, como você vê no longo prazo? E depois também, Agapito, se puder complementar com a visão aí no dia a dia, na operação, como a busca traz aí resultados para ambos os lados. Excelente, Juliana. Inovação e sustentabilidade são pilares muito intrínsecos dentro da Amazon, né? E eu tenho exemplos concretos que, inclusive, juntam esses dois pilares. A gente, nos centros de distribuição, a gente usa tecnologia, né, inteligência artificial, para entender os hábitos de consumo dos clientes, e as compras mais frequentes a gente direciona para os centros de distribuição mais próximos dos clientes, para que a gente possa fazer promessas de entrega mais ágeis e, ao mesmo tempo, a gente permite um menor deslocamento desse produto, desses pacotes, assim gerando menos emissões. A gente também, através da tecnologia, direciona as embalagens, as menores embalagens, junto às compras dos clientes, para ter a menor embalagem que vai ter dentro do caminhão, uma vez que o pacote está pronto, uma maior ocupação, né? Transportar menos ar e também, dessa forma, garantir a sustentabilidade, o melhor uso do carbono que a gente está emitindo durante os transportes. Isso são exemplos do dia a dia, corriqueiros. Mas trazendo um pouco para esse programa que eu lidero, que é um programa que é baseado em operações por parceiros logísticos, né, operadas por parceiros logísticos, a gente buscou parceiros que nos complementassem também, que trouxessem realmente, seja sustentabilidade, seja impacto em comunidade. Tem dois exemplos legais de compartilhar também. Um é a Tudo Green, que é uma empresa de logística verde, baseada aqui em São Paulo, que faz operação para gente em São Paulo e também em Minas Gerais, e usa frota 100% elétrica. Sim, então, também já temos quase 30 centros logísticos, né, estações de entrega de última milha com a Tudo Green, que é uma operação que inspira, inclusive, outros parceiros a buscarem também eletrificação. A Diálogo tem alguns nós operacionais também, carros elétricos. E um outro exemplo que é como que a sustentabilidade, na verdade, impacta a comunidade, né? A gente na Amazon fala muito sobre a comunidade. São os nossos clientes, são os nossos funcionários, são também a comunidade onde a gente está inserido. E a gente tem uma parceria já há 4 anos com a Favela Log, que é o nosso parceiro que opera em favelas do Rio, de São Paulo
e de Salvador. A gente tem uma operação que cresce muito com eles, então é um efeito de uma vez que a gente entrega rapidamente para a comunidade, a gente permite uma acessibilidade. As pessoas que antes tinham que ir em locais de entrega, em pontos de entrega para buscar os seus produtos, agora estão recebendo os produtos na sua porta. Então é uma acessibilidade para essa comunidade. E tem um programa super lindo da Favela Log que chama Projeto Recomeço, junto com a CUFA, que eles permitem que regressos do sistema penitenciário sejam a nossa operação dentro do galpão e também na entrega para os clientes. E eles conhecem, né, a comunidade muito melhor do que qualquer um para viabilizar essas entregas de qualidade. Você me lembrou uma coisa, né? Um dos primeiros lá dos nossos Do prêmios BBM. os meninos da Favela Log, eles estavam começando, eles ganharam um projeto no prêmio BBM de Logística. Muito bacana o projeto deles, assim, e transformador, né? Porque eles conseguiram realmente chegar na favela lá, né? Ter condições onde nem o correio entregava, né? Tem locais que fica fora, o pessoal tem que ir buscar, né? E hoje em dia a gente tem até a operação same day, entregas no mesmo dia. Nossa, olha, que legal. Muito bom. E uma curiosidade até para o nosso público entender aí o alcance da Amazon, né? Você tem algum indicador que mostra, né, esse foco em social, meio ambiente, governança, redução de emissões, geração de empregos? Você tem alguns números para compartilhar conosco? A gente mede, né, quantos carros com zero emissão a gente tem. Hoje eu tenho 30 polos logísticos, 10% dos meus polos logísticos, porque são 280 estações de entrega do programa que eu lidero com parceiros, sendo que 30 deles são com a Tudo Green, então já é 10% dos nossos nós operacionais. Não do volume, mas a gente busca, através dessa parceria, também inspirar outros, como eu falei. E sim, dentro da Amazon, a gente monitora, a gente tem uma área de sustentabilidade que monitora uma série de números que depois eu posso dividir com vocês de forma mais precisa. Maravilha, mas ótimo. é bastante sério, assim, que a gente acompanha todos esses indicadores. E Agapito, a sua visão? Bom, a gente tem uma diretriz muito clara lá na BBM em termos do desenvolvimento tecnológico e inovação realmente aplicado para resolver os problemas reais da operação, né? A gente acredita que quando você investe em inovação e tecnologia, em uso inteligente de dados, como a Bárbara falou, para melhorar as roteirizações, para reduzir desperdício, para reduzir tempos ociosos, né? Você converte isso em um menor impacto ambiental e, obviamente, em um ganho de eficiência, né? Então, tudo que a gente faz lá em termos de desenvolvimento tecnológico e de trabalho para buscar inovação é voltado para ganho de eficiência que se traduza em melhoria da qualidade do serviço, né, para o cliente, em, obviamente, rentabilidade, né, para a empresa, geração de valor, e a gente tem convicção que isso também traz um benefício de sustentabilidade, né? A BBM agora que tem muito orgulho de comunicar que a gente aderiu ao Climate Pledge, uma iniciativa global da Amazon, né, que prevê o net zero até 2040, então é um desafio que a gente assumiu também junto com a Amazon e com diversas outras empresas do mundo. E eu digo assim, ou você faz isso por obrigação, vai ter que fazer por obrigação, e aí a coisa vai ser muito mais dolorida, ou você faz por convicção de que isso é algo que você tem condições, não é incompatível de você gerar valor para o seu negócio, sendo ambientalmente responsável, socialmente responsável, que você gera valor para o seu negócio, gera valor para a empresa, para os acionistas e para o seu cliente, e isso pode se traduzir em bons negócios, em mais rentabilidade para a empresa também. As coisas não são dissociadas disso. Eu acho que daqui para frente vai chegar um momento que essas práticas e você realmente fazer isso por propósito vai te diferenciar competitivamente. Já está muito próximo de acontecer isso. Até a Bárbara está dando alguns exemplos aqui da própria Green, né? Que já tem um diferencial por ser uma empresa verde.
né? Então é muito óbvio isso. Então a gente faz por convicção e a gente tem absoluta certeza que isso também vai nos diferenciar. E a gente percebe, né? Nós temos um programa também de eletrificação, né? Que a gente está trabalhando. Inclusive, o nosso diretor operacional, que é o Bastos, ele está à frente desse programa. A gente tem alguns projetos também junto com a Amazon, né, para desenvolver a eletrificação. E a gente está muito animado assim, com os benefícios e o que a gente pode trazer com isso, né, para o planeta também, né, que é uma responsabilidade que a gente tem que ter aqui para as novas gerações, né? Maravilha. Bárbara, falar um pouquinho de regulação, que é fácil, né? É tranquilo. Beleza. Mas colocar foco na escassez de mão de obra, que é um tema que aflige todas as cadeias produtivas, não só aqui como no mundo. O e-commerce crescendo, hoje já representa acho que 17% do comércio brasileiro, mas tem potencial para chegar bem mais, né? Dobrar isso aí nos próximos anos, né? Como é que vocês tratam, você falou do pilar social, como é que vocês tratam, como é que vocês geram talento, né? Como é que vocês equilibram esse ecossistema? E também tem aí o desafio da jornada 6x1 para 5x2, como é que entra a automação nesse contexto, como é que você equilibra tudo isso? Perguntinha fácil, hein, Pedro? Fácil. Não, Mas você nosso tira de mercado letra. é dinâmico, a gente está o tempo todo vivendo aí ajustes e se adaptando naturalmente, né, como grandes empresas se adaptando a todas as conformidades. Acho que a Amazon tem uma grande vantagem de ser pioneira em uso da inteligência artificial no varejo. Há 25 anos a Amazon usa a inteligência artificial no varejo e aprende com Reduzir a isso. sociedade. Buscar. Em vários aspectos. Pensando em reduzir a ociosidade, pensando em fazer melhor uso dos recursos. Quando a gente pensa na IA para roteirização, a gente faz a roteirização de todas as nossas estações de entrega de forma otimizada. Então, a gente garante que os motoristas vão fazer a melhor rota para entregar aquela quantidade de pacotes. A gente também controla, através dos nossos sistemas, de forma muito precisa, o horário que eles carregam e que eles saem. É um indicador, o on-time dispatch, a hora que o motorista vai sair da estação, é um indicador que vai até o mais alto nível da liderança dentro da Amazon. E por quê? Também por respeito ao motorista que vai lá, que tem o horário dele pré-programado, que ele vai fazer aquela jornada de 6, 8 horas. A gente bloqueia, inclusive, o aplicativo, caso ele tenha algum tipo de problema e não consiga fazer as entregas na hora da jornada dele, a gente bloqueia para garantir, né, dentro do controle da Amazon, que estejam sendo respeitadas as legislações. E isso também tem, naturalmente, seu impacto em custo, porque a gente otimiza a roteirização, a gente melhora as entregas por minutos ou por horas, e a gente usa toda essa automação para garantir a jornada, para usar melhor os recursos existentes e, naturalmente, beneficiar em custo. Então, todo esse histórico de uso de tecnologia associado a uma experiência global em diferentes países, como que isso vai sendo adaptado para cada país, nos ajuda a ter essa melhor eficiência, naturalmente, nas rotas, pensando aqui na última milha, né? Em onde me cabe junto à eficiência de recursos e ao cenário de escassez que a gente tem. Que maravilha. E vocês trocam benchmark entre os países, tentam boas práticas? Impressionante. Isso foi uma coisa que eu fiquei bastante impressionada quando eu cheguei na Amazon, com a velocidade que as pessoas te respondem. Você procura alguém que tem um programa parecido com o seu na Austrália, na Índia, no Japão, e vem. Manda uns likes para a pessoa, dependendo do fuso horário, ela vai te responder no mesmo dia, no dia seguinte, enquanto você está dormindo, e isso flui bastante. Então, é muito legal ver como uma empresa global troca. E eu, nesses 2 anos e meio de Amazon, já fui para a Índia, já fui para o Japão, já fui para Seattle, já estou programando México, e também recebo muita gente de diferentes países que estão interessados em expandir programas similares. Então, essa troca é muito saudável e muito corriqueira dentro da empresa. Isso é bem positivo. Gapito, seu ponto de vista sobre esse tema? Olha, Pedro, é um negócio que a gente discute muito no setor, né? Mas, obviamente que a gente tem alguns desafios, termos de motoristas, de pessoal operacional, né? Mas a gente acredita, eu acredito que faz diferença são as pessoas bem cuidadas, bem qualificadas, processos robustos que
em logística e transporte você não faz nada sem processos muito robustos e execução disciplinada das coisas e muita tecnologia e automação, né, para superar esse desafio, né? Então, eu acho que o conjunto dessas coisas que fazem, né, que a gente tem uma perspectiva positiva mesmo diante dos desafios que a gente sabe que vão vir, né? Em termos da regulação, a gente acredita que, obviamente, a gente tem alguns problemas de legislações que não estão muito adequadas às realidades, né, e que precisam ser aprimoradas, mas nós entendemos que a regulação ela é benéfica no sentido de que profissionaliza as coisas, profissionaliza o setor, né? A gente trabalha muito também nessa questão de cumprimento integral, né, de jornadas, né? A gente sabe que uma questão muito fundamental para nós são as questões de segurança, que a gente não abre mão, e você sabe que um funcionário cansado, um motorista cansado, vai comprometer as coisas, né? Vai colocar em risco pessoas, né? Então, isso é fundamental para nós, garantir a vida dos nossos funcionários, dos nossos subcontratados, dos terceiros que estão fazendo as operações lá, e para isso a gente precisa ser muito responsável, né, com essas questões de jornada e tudo mais. Então, a gente entende que esse desafio nos faz correr atrás das soluções, né, para estar à frente do desenvolvimento das soluções que a gente precisa implementar para trabalhar com essa nova realidade, né? Uma realidade onde as coisas têm que acontecer de forma eficiente, as pessoas têm que estar bem, né, para entregar o seu melhor também, né? Então, acho que é um desafio da escassez, mas que as soluções vão vir na medida que você investe, né, em desenvolver novos processos, novas metodologias, novas soluções tecnológicas, né, para lidar com isso, né? Só complementando, viu, Ju, a parte de regulação, reforma tributária, que está em curso, quer dizer, a partir de 2033 está falando de 100%, mas já estamos no jogo, né? Como é que vocês equilibram essa malha? Vocês estão fazendo revisão de malha já, relocação, novos CDs? Eu tive o privilégio de visitar nos Estados Unidos um dos 3 mega fulfillment centers, deve ter mais hoje. 400 mil metros, Agapito, são piso, 100 mil metros, mais 3 lajes de 100 mil metros. Cara, é um negócio monstruoso, absurdo, né? Tecnologia na veia. Como é que vocês também tratam isso aqui no país? Pedro, a gente está o tempo todo revisitando malha. Malha, O tempo inteiro, né? É claro que algumas decisões são mais estruturais, levam mais tempo, temos que procurar galpões e real estates, mas, de fato, com a expansão e pensando na última milha, eu falei, eu tenho 280 estações de entrega de última milha com parceiros espalhados pelo país. Vão desde operações muito pequenininhas em comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas até grandes operações que daqui a pouco já estão aptas a virarem operações 1P da Amazon. Então, a gente está o tempo todo revisitando onde que a gente vai estar, não só por questões tributárias, como também pelo crescimento, o quanto que a gente vai entregando com mais velocidade, gerando um efeito virtuoso, né? A gente fala muito do flywheel. Quanto melhor a gente entrega em alguma localidade, a gente vai crescendo a confiança do cliente, o volume de compra, e isso vai mudando o quanto que a gente tem que se programar em termos de infraestrutura para entregar. Mas são milhões de fatores que nos fazem revisitar, não somente reforma tributária e tudo mais, mas que nos fazem revisitar a malha desse nosso país continental constantemente. Não é fácil. Maravilha. Bárbara, eu queria te perguntar sobre a cultura Amazon. A gente tem muita curiosidade, a gente lê muito, mas nada melhor do que ouvir de quem está lá, né? Se você puder compartilhar como que é um pouco o dia a dia de vocês, o que vocês aprendem, para a gente aprender também um pouco com vocês. Com certeza. Bom, a Amazon tem 16 princípios de liderança que a gente brinca que eles não estão só escritos na parede, mas a gente respira eles todos os dias, e o primeiro deles é a obsessão pelo cliente. Então, por isso que eu mencionei o cliente várias vezes aqui. E dentro dessa obsessão com o cliente, a gente tem um mecanismo que a gente chama de working backwards. A gente começa pelo cliente e depois planeja tudo o que a gente tem que fazer para criar produtos e serviços que atendam os clientes. A gente também tem, dentro dessas obsessões,
sessões, né? Insistir nos mais altos padrões. Então, a Agapito falou que aprendeu já bastante com a Amazon sobre SLAs muito rigorosas. E a gente também aproveita o conhecimento global para dizer, é possível a gente entregar esse SLA. Então, a gente vai conseguir ir junto, a gente vai trabalhar junto para entregar esses resultados, que é mais um dos nossos princípios de liderança. E também, não vou falar os 16, mas o último e não menos importante é que sucesso e crescimento trazem responsabilidade. E acho que isso fala muito com o que a gente conversou aqui sobre esse impacto da comunidade, o impacto nos nossos funcionários, o impacto nos nossos motoristas, né? A gente tem que respeitar a jornada de trabalho, respeitar o trabalho deles, porque eles são a cara da Amazon, entregando os pacotes, entregando os sorrisos, como a gente diz, a caixinha com o sorriso da Amazon para cada um dos nossos clientes. Então, trazendo aqui um pouquinho para vocês de cultura Amazon, sempre começar pelo cliente, voltar e desenvolver em cima disso, mas com padrões de exigência que realmente se diferenciam, mas tem uma razão de ser, né? E trazem resultados que a gente consegue ver e consegue fazer esses resultados crescerem junto com os nossos negócios. Acho que isso que é muito legal nesse programa de parceria, porque a gente vê o quanto a gente insistindo nesses resultados cada vez mais focados no cliente, a gente traz uma melhor entrega em velocidade, isso aumenta o volume, daqui a pouco a gente vê que aquele galpão está pequeno para atender determinada cidade, a gente tem que planejar uma mudança, contratar mais motoristas, realmente animar a comunidade local com empregos e com conveniência para os nossos clientes de cada localidade. Bacana. Muito bom. Eu acho que nossa última questão aqui para fechar o nosso bate-papo, mas teria muito assunto, a gente tem que marcar outras vezes. E o e-commerce é muito vivo, né? Ele está sempre mudando, está sempre em evolução. Qual é a tua visão? Não tão longa, porque é tão difícil, né? Mas assim, para os próximos meses, em termos de tendência, os próximos movimentos do e-commerce, do teu lado, né? O lado da Amazon, e o Agapito, o nosso lado. Operacionalmente, como a gente está estruturado aí nos próximos meses para atender com excelência todos esses desafios aí. Bom, vou pegar o gancho na fala do Pedro, né? O Brasil hoje tem 17% de penetração do e-commerce no varejo, quando países desenvolvidos estão de 30% a 50%, né? No caso da China, 50%. Então, a gente tem aí um mundo ainda para crescer de penetração do e-commerce no Brasil. E, sendo bem Amazonian, a gente tem que começar pelo cliente. Vou me inspirar até numa fala do Jeff Bezos, que diz que os clientes vão querer sempre mais produtos em maior velocidade. Nunca um cliente vai reclamar, poxa, você me entregou muito rápido. Então, como que a gente faz? A gente tem que pensar em qual vai ser a conveniência que eu vou entregar para o meu cliente daqui para frente. O que eu preciso fazer para surpreender esse cliente? E aí, work backwards, como eu falei, para pensar em quais produtos e serviços que eu vou ter que disponibilizar para tornar essa conveniência ou essa surpresa surpreender o cliente. Acho que essa é a nossa missão como e-commerce no Brasil, né? Aumentar o bolo, não é ganhar fatia, é aumentar o bolo e surpreender os nossos clientes. Me ajuda aí, Agapito. Uma curiosidade, se me permite. Claro. Até que o teletransporte se torne uma realidade massiva no país, né? Qual que é o limite do e-commerce fazendo uma ponderação com custo? Entregar em menos de 15 minutos, 10 minutos? Qual que é o limite? Existe isso? Olha, já estamos entregando em 15 minutos, né? 15 Então, minutos. a Amazon Now foi lançada há poucos meses, entregando produtos de conveniência em 15 minutos. É claro, tem que fazer conta, não vão ser não vai ter qualquer produto que a gente vai entregar em 15 minutos e que talvez Categorias, né? nem tenha necessidade, ou necessidade tem, porque eles nunca vão reclamar que a gente entregou rápido demais, mas já é possível em minutos. Então, Olha só. Corrida há quanto tempo? Que maravilha. é isso. Gapito. Bom, eu acho que a nossa diretriz lá, em questão do e-commerce, é realmente acompanhar essa evolução que o e-commerce, que é uma transformação que o e-commerce está trazendo para o varejo já há alguns anos. Já há alguns anos que o e-commerce no Brasil cresce acima de 2 dígitos, né? Então, os operadores logísticos têm que se estruturar para acompanhar esse crescimento, né? E lá na BBM a gente também colocou esse foco no cliente como o nosso marco número 1 de sucesso, né? A gente acha que a gente vai ter sucesso se o nosso cliente tiver sucesso,
né? E a gente trabalha para realmente entregar mais do que expectativa. A gente quer ser um operador over-delivery nessa questão de expectativa de SLA. Existe, né, Bárbara, você sabe das dificuldades que se tem hoje no Brasil com toda a questão geográfica, estrutural, etc., pessoas que a gente colocou aqui e tudo mais. Eu digo assim, existe uma certa crise para se conseguir entregar serviço hoje no Brasil, né, dentro do tal. A maioria das empresas trabalham naquela perspectiva assim, eu preciso com a água aqui no pescoço entregar aquele mínimo possível, porque senão eu vou ser cobrado. A gente está fazendo um movimento muito grande para superar essa barreira e falar, não, eu vou entregar lá em cima mais do que o cliente está esperando. E a gente acredita que isso vai fazer com que todo o resto venha junto, né? Minha rentabilidade melhore, as minhas condições melhorem e tudo mais, e não o contrário, né? Que assim, se eu tiver que entregar esse serviço, eu não tenho resultado, né? Então, o trabalho é para que a gente faça a entrega e, consequentemente, isso aí vai me trazer resultado, tá? Então, é assim que a gente vê. E eu acho que o e-commerce puxa muito essa perspectiva de atender o cliente, porque você começa a envolver, que é uma coisa que não tem no mundo B2B, a gente faz 2 milhões de entrega para consumidores finais, isso aí não existia antes. Então, quando você fala isso, a questão assim, a experiência desse consumidor final, a experiência total é o que conta, e ele não conta assim, a experiência dele vai a partir do momento que ele apertou o botão para comprar, até a entrega e que ele se sinta bem atendido, com a expectativa dele superada, né? E a gente está inserido nisso, não tem como a gente está lá na última milha, né, fazendo essa entrega. Então eu acho que isso que vai contar e assim, logística, você ter essa excelência, vende. O cara vai comprar de novo, o volume vai vir. Exatamente, é um círculo virtuoso aí que se gera, né? Então a gente já entendeu que é assim que a gente quer fazer, é assim que a gente vai fazer negócio, é assim que as coisas dão resultado. O Agapito, só nesse contexto, uma curiosidade, até para o público entender um pouquinho, a BBM tem um portfólio de soluções fantástico, né? Tem inbound, tem LTL, FTL, você tem internacional. O e-commerce está nesse contexto em destaque, né? Então, dos últimos 3 anos, que cresceu o e-commerce no mundo do BBM? Qual é a projeção sua? Não precisa falar em valores, mas... A gente cresce mais de 30% ao ano. Só no e-commerce. Exatamente. Esse ano nós estamos crescendo 40%. O tri contra tri nas operações do e-commerce. Então, né? Foco no e-commerce também. Também, né? Obviamente que a empresa é bem diversificada, né? A gente tem que equilibrar, né, tudo isso, mas a gente consegue também buscar sinergias, né, entre as operações, então isso também é algo que contribui bastante, né, com essa capacidade, o tamanho da nossa malha, a disposição da nossa malha, mesmo que às vezes eu tenha que abrir uma nova unidade para fazer e-commerce, mas eu já tenho muitas vezes uma base naquela região, eu já tenho pessoas naquela região, o que facilita todo esse processo de expansão também da malha do e-commerce dentro da malha BBM. Então a gente está cada vez mais buscando essas sinergias para potencializar todas as unidades de negócio, né, crescendo junto e trocando também boas práticas que existem, né, em todas as outras unidades, aproveitando, quando possível, a infraestrutura, equipamentos e tudo mais. Então, eu acho que é mais um círculo virtuoso de um negócio que está crescendo muito e que puxa os outros também. Né? Então, a gente acredita muito nisso. Muito bom. Gente,
Só agradecer, muito obrigado Muito pela feliz. contribuição, Gostei Pedro, muito. Agapito, Bárbara. A gente sempre termina aqui com um brinde de Ah, caneca, verdade. olhando para aquela tela ali. Então, a tela do lá. meio. Muito obrigada e Obrigado, sucesso aí Agapito. para Sucesso todos para aí. todos, hein? Sucesso. Obrigado.